Muito bem, dando sequência ao nosso treinamento, agora nós vamos aprender a fazer cálculos em dias úteis e dias corridos, porque algumas taxas elas são apresentadas num formato, outras em outro formato. Por exemplo, o CDI e a taxa Selic over são apresentados em dias úteis, ou seja, nós usamos como padrão 252 dias úteis, que são considerados sem os feriados e sem os sábados e domingos, né? E o ano comercial, a gente usa a taxa com dias corridos, que são 360 dias. Então, dependendo como vem a pergunta, numa questão aí, você pode usar uma ou outra formatação. Então, vamos ver um exemplo prático aqui para a gente poder entender. A fórmula, ela leva em conta a capitalização ou descapitalização. Então, depende o tipo de pergunta que vem, você vai usar uma ou outra. O que vai mudar é somente a quantidade de dias que você vai usar, ou 252 ou 360. Então, a fórmula você já tem aqui, né? E o exemplo está aqui, ó. Eu quero transformar aqui qual a taxa ao dia útil para uma taxa de 20% ao ano. Então, se está pedindo ao dia útil, eu vou ter que usar aqui a base 252. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar aqui 20%, Enter, 100, divide 1 mais. Daí nós vamos fazer aquela continha utilizando o 252. Como eu quero saber para um dia útil, em um Enter, 252 divide, eleva 1 menos 100 vezes. Então, acabei de fazer a fórmula da capitalização, né? Ou seja, da descapitalização. Eu descapitalizei uma taxa de 20% ao ano para dia, né? Utilizando a base de 252 dias úteis, certo? Se eu quisesse fazer de uma outra maneira, também daria, né? Eu poderia pegar aqui o 1.20, no caso, direto, né? Enter. E aí nós poderíamos pegar aqui 252 e clicar as duas teclinhas aqui, daria a mesma coisa, tá? Ó, 100 vezes daria 0,724. Mesma coisa, certo? Só que esse cálculo só é possível nesse caso aqui, porque se tivesse, por exemplo, aqui, como foi a próxima pergunta, ó, eu quero saber a taxa 20% ao ano, né, o ano útil, certo? Mas por um período de 190 dias. Daí eu vou ter que digitar o 190, porque eu quero saber o 190. Então, eu vou ter que fazer aqui, ó, 1.20, Enter, 190, que é o que eu quero, e 252 é a taxa que eu tenho, divide, eleva, 1 menos 100 vezes, certo? Então, aqui eu acabei de fazer uma capitalização da taxa, né? Descapitalização da taxa de 20% ao ano para um período de 190 dias. Antes eu fiz a descapitalização para um dia, agora eu descapitalizei para 190 dias. Então, deu 14,74, que essa é, né, a taxa aqui para o período de 190 dias. Eu posso pegar essa taxa aqui, 14,74 agora, eu posso pegar ela para 190 dias, né? 14,74, e capitalizar ela para anos, fazer o contrário, né? Então, eu posso pegar aqui 100 divide 1. Vou começar de novo. 14,74, Enter, 100 divide 1 mais. Essa taxa para 190 dias é a que eu tenho. Eu quero para 252 agora. Então, eu vou pegar aqui e vou digitar, eu quero para 252, eu quero para o ano 252, Enter, 190, que é o que eu tenho, divide, eleva, 1 menos 100 vezes, vai ter que dar 20%, tá? Então, utilizando duas casas, exatamente 20%, olha só, 20,01, né? Ou seja, que é a taxa ao ano que a gente tinha na pergunta, ó, 20% ao ano. Então, eu acabei de fazer agora a fórmula da capitalização. Vocês viram como que funciona o negócio, né? Agora vamos pegar em dias corridos, ó. Mesma coisa. O que muda é só que eu coloquei os 360 na fórmula aqui, ó. Eu vou pegar de novo os 20%, ó, 1.20, Enter. Aí nós vamos digitar aqui 1, Enter, 360, que é o que eu tenho, divide, eleva, 1 menos 100 vezes. Então, vai dar aqui uma taxa de 0,507, né? Essa é aqui a taxa ao dia. Joia? Maravilha. Então, agora vamos fazer o cálculo para 190 dias usando
os 360. Então, mesma coisa, 1,20, Enter, 1, Enter, né? Opa, 1 Enter nada, né? Ó, já fiz errado aqui, ó. 1,20, Enter, 190, que é o que eu quero, 360, que é o que eu tenho, divide, eleva, 1 menos 100 vezes. Maravilha? 10 e 10 é a taxa que eu tenho, na verdade, aqui, ó, para o período de 190 dias. Eu posso trazer essa taxa aqui agora para um dia, né? Eu posso pegar essa taxa para um dia. 100 divide 1 mais. Então, se eu quero para um dia, eu vou clicar 1, Enter, 190 divide. Eleva 1 menos 100 vezes. Essa aqui vai ser a taxa ao dia, que vai ser a mesma taxa da de cima, 0,507. Olha só, viu como bate? Então, eu tenho assim a taxa ao dia feito. Então, você observou que quando eu quero ao dia, é o que eu quero, vai primeiro, e o que eu tenho vai depois. Então, sempre mudei, só mudei a quantidade de dias. Maravilha, pessoal? Então, essa era a ideia neste vídeo aqui, falar sobre dias úteis e dias corridos. Maravilha? Então, prepare-se aí para o próximo vídeo. Um grande abraço.